Nós temos uma série no Abaplay, se chama Teologia Queer e a Igreja Liberal. E quando falo da Igreja Liberal, eu inicio com uma frase. E essa frase é: o que se tornou a Igreja hoje? A Igreja hoje traduz a sua fé em Cristo de que modo? Com que liturgia? Como a Igreja ensina para o mundo o que é servir a Cristo? A Igreja é a antítese do sistema do mundo, ou a Igreja adapta a linguagem, o sistema, a visão de mundo e o próprio sistema do mundo para atrair o perdido a Cristo. Logo, se faço isso, a mensagem genuinamente cristã não é suficiente para atrair o pecador. É necessário usar de estratégias e subterfúgios para atraí-los a Cristo. Na verdade, estão atraindo a um tipo de igreja, a uma liturgia, a uma linguagem, a uma visão mais liberal, a uma visão mais progressista e por aí vai. O que eu vou mostrar para você, talvez no início tenha tido alguma boa intenção, algum propósito genuíno, diante de uma sociedade que a figura masculina está sendo banalizada, enfraquecida, e claro, a mulher está sendo empoderada, símbolos másculos, símbolos da virilidade, etc., do posicionamento do homem, do valor do homem, como é importante o homem, a figura paterna, e tudo isso se conecta a Deus, né, a autoridade espiritual, etc. Como essas coisas estão sendo desconstruídas, abandonadas, certo? E o empoderamento feminino está aí, está fazendo a bagunça que nós estamos vendo. Talvez no começo, esse pastor, o líder dessa igreja que eu vou mostrar para vocês, tenha tido estas motivações. Não o conheço, nunca tive contato, não faço a mínima ideia do seu comportamento diário, mas estou deduzindo que ele tenha começado com o propósito de unir a pregação do evangelho e o resgate da figura masculina. Então aí, na ideia, criaram uma igreja chamada Igreja Vintage, não sei se é exatamente esse o nome, creio que seja esse, fazer com que preguemos o evangelho, mas resgatemos também a visão masculina. Ser masculino, ser másculo, ser viril, ser homem, ser sacerdote, ser cabeça, morrer pela noiva, assim como Cristo morreu pela igreja, talvez tenha sido a motivação de unir aí a pregação do evangelho. Mas agora, eles fazem eventos fumando na igreja, fumando charuto, cachimbo na igreja e fazendo luta de boxe na igreja. Então, tem estímulo. A pessoa pode beber, até onde eu vi aqui, né? A pessoa pode fumar charuto, tabaco é liberado, porque isso resgata aquela visão, né? Até caricata do homem, do countryman, né? Aquele homem do campo e tal, yes, que está ali com o cachimbo na boca. Esse é o homem viril, da bota, que pisa na cabeça da serpente mesmo, e tá aí, que cospe o tabaco, né? E vai cuspir o tabaco. Primeiro, olha só, eu tenho alguns apontamentos para fazer. Então eu parto do princípio, né? Minha ideia original aqui para fazer esse vídeo é, talvez a motivação tenha sido boa, tenha sido uma boa intenção. Mas quando a mensagem da cruz não é suficiente para promover o arrependimento, aí eu preciso de subterfúgios. É o mesmo princípio da igreja inclusiva, é o mesmo princípio da igreja que, sei lá, né? Clube de stripper na igreja, certo? Polidense, academia na igreja. Vamos embora, vamos fazer academia. Né? 2 para lá, 2 para cá. Vamos lá, exercitar o corpo e a fé. Essa é mesmo a igreja dos apóstolos? Essa é uma discussão bem profunda, mas deixa eu mostrar isso aqui para você, para eu não me alongar, ok? Olha isso aqui. Polêmica na igreja Vintage. Pastor Jack é criticado por promover luta em evento Homens Fortes. Então, talvez a ideia seja muito boa. Mas, assim como eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando do tal do culto do beijo, fizeram um culto e ali no final nós vamos pregar o evangelho, no final nós vamos falar do amor de Jesus, nós vamos orar pelos casamentos. Mas é o lugar em que eu clamo a santidade, a manifestação daquele que é todo santo,
Os anjos tampam os seus rostos, cobrem-se diante da santidade de Deus, da revelação de quem Ele é. 24 anciãos se curvam. Os anjos, contemplando toda a glória e a santidade de Deus, dizem santo, 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 não por uma questão mecânica ou repetitiva, é porque não conseguem outra palavra para descrever quem Ele é. E dizem, Ele é santo, Ele é santo. E agora imagine, nós estamos clamando a manifestação desse Deus que é santo, 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 que é todo verdade, todo pureza, amor, justiça, que não negocia com o pecado e que nele não há trevas alguma. Como que nós estamos num espaço clamando a manifestação desse Deus, adorando esse Deus, e no outro estamos fumando, bebendo e fazendo luta no mesmo espaço. É o que eu te digo, é a motivação que talvez tenha sido boa, mas se perdeu. Então quer dizer, a igreja pode fazer também ali, num dia é o culto, estamos cantando que ele cresça, que eu diminua. E no outro dia estamos fazendo um clube de stripper. Por quê? Ah, tá tudo bem. Você não faz isso na sua casa. Você faz cocô no vaso, você não faz cocô na sala. Você sabe discernir os ambientes, porque tem um ambiente adequado para tudo. Como que na igreja? Como que na igreja pode ser o altar e o banheiro ao mesmo tempo? Esse é o Instagram da igreja, não vou rodar muito por aqui, para não fazer propaganda. Talvez essa seja a intenção também. Mas dá uma olhada, esse foi o evento. Ó. Não tem áudio, propositalmente. Tá aí, ó, um dos irmãos. Mano, um charuto, tá lá, charuto cubano. Tem outro lá do outro lado, para ver a fumaça. Os irmãos lá na luta de boxe. Antigamente a igreja era chamada de santuário. Hoje não. Tá aí. Cachimbo, charuto e pancadaria. Isso aí, esse é o evangelho moderno. Agora dá uma olhada nesse post aqui. Bom, eu não vou nem discutir a questão da árvore de Natal, porque esse é um outro papo. Mas nesse post, aí do pastor Jack, como você está vendo, está falando sobre o uso de tabaco. O uso de tabaco pelos cristãos. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre isso? E como um cristão deve se posicionar não só em relação ao tabaco, ao álcool, né? Tem igreja que inclusive relativiza o uso da cannabis. Isso é uma realidade, estou falando aqui para você. Tudo em nome de defesa da fé. A Bíblia nos orienta sobre o avanço da apostasia. Mas eu separei para você 5 questões, 5 pontos, pelos quais um cristão nunca deve usar, fumar cigarro, charuto, ou usar bebida alcoólica. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Aspas. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse versículo aqui é diretamente conectado com o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo da verdade. Ora, se é templo do Espírito Santo, Deus, ele habita em qualquer lugar. Se eu estou destruindo esse templo, eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Segundo, evitar a embriaguez. Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo vai dizer assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, Rafael, mas aí está falando para não se embriagar. Sim, perfeito. Porém, maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço. As pessoas estão confiando em outros homens, no que eles fazem, na força deles. Estão caindo, sabe por quê? Cada um tem um limite. E você, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho cerca de 24, 25 anos de cristão, que eu me converti. Cristo me levantou da morte na UTI. Cerca de 25 anos, mais ou menos.
Eu sempre olhei para Cristo. E todas as vezes que eu tentei me comparar, olhando para o homem, pô, ele faz isso, acho que eu consigo também caminhar nesse viés aí. Eu consigo caminhar assim, quase que eu caí. Então faça o seguinte, olhe para Cristo. O modelo é Cristo. A questão é fugir da aparência do mal. Você quer se aproximar de Cristo? Então fuja da aparência do mal. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Olha só. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia nos ensina, fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que aparenta ser ruim, ser do mal, você tem que fugir. Ora, beber, ainda que haja uma questão cultural, histórica, pode aparentar uma coisa ruim? Pode. Sabe por quê? O álcool, ele cria uma dependência química, uma dependência psicológica. Logo, você não será mais livre. Logo, a liberdade que você diz que Cristo te deu, ela não é verdadeira. Então, se aquilo aparenta o mal, eu vou fugir. Ora, se fumar, que gera uma dependência química, psicológica, orgânica, é aparência do mal, é mal, faz mal para o templo, é uma aparência de mal, eu vou fugir. Isso não é de Deus. Seja beber, seja fumar ou qualquer outra prática. Bom, autocontrole. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Ora, temperança é autocontrole. Se eu não tenho mais autocontrole porque me tornei dependente, numa situação de estresse, a pessoa vai pegar o charutão, uma questão de preciso relaxar, ela vai tomar um chopp, ela não tem mais o autocontrole. O controle que ela diz ter dependendo da situação, ela se torna dependente de uma substância. Do tabaco, da substância que está ali, seja no cachimbo, a substância que está no cigarro, a substância que está no chopp, a substância que está no vinho, ela se tornou dependente. Então, para ela relaxar, ela precisa disso. Então, não há mais autocontrole. Quarto argumento, não causar escândalo. Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Esse versículo é muito claro quando Paulo orienta a igreja que está em Roma para o seguinte, olha, se o seu irmão cair por causa disso, então não faça, porque você vai escandalizar um fraco na fé. Então, se todos esses argumentos que eu estou apresentando a você, argumento este aqui agora. Não seja tão orgulhoso pensando só em você, mas eu consigo, eu sou forte, eu sei o que a Bíblia diz, eu consigo ter autocontrole, eu não crio dependência, né? É só casual, é só por esporte, é só um evento social. Pense então no mais fraco, que olha para você e diz assim, poxa, eu estou tentando me libertar e estou vendo o cara ali, então se não tem diferença, por que eu vou tentar? O quinto argumento é chamado à santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Gente, santidade está ligado à separação. Eu sei que podemos traduzir santidade também como coragem de se lavar, coragem de se levantar todos os dias, de trocar as suas vestes todos os dias. Mas santo é separado. Logo, santidade é aquele que está em separação do quê? Do mundo, da visão do mundo, do sistema do mundo, da imundície, né, que rege todo esse sistema, da sujeira desse mundo, da visão deste mundo, dos vícios desse mundo, das dependências deste mundo. Ora, santidade é isso, é separação. Logo, se não há separação, você não consegue fazer distinção daquilo que é santo e do que é profano, porque em algum momento eles se misturam. Se os argumentos bíblicos não são suficientes, vamos aos argumentos clínicos, médicos. Argumentos de saúde. Por que um cristão não deve fumar nem beber? O fumo é um risco claro à saúde. Fumar charuto está associado a vários riscos de doenças, além de câncer de pulmão, câncer de faringe, de laringe, doenças respiratórias, até mesmo fumo ocasional pode acarretar em sérias consequências para a sua saúde. O efeito do álcool no corpo, o consumo de álcool, mesmo em quantidades pequenas,
já tem estudos provando isso, pode aumentar o risco de várias doenças. 3. Dependência e abuso. Tanto o tabaco quanto o álcool podem aumentar, né? Se você continuar usando, aumenta potencialmente a chance dessa pessoa se tornar dependente. Dependente, igualzinho dependente de uma química. Se você assistiu o nosso documentário sobre legalização das drogas, lá no Abaplay, eu entrevistei uma médica psiquiatra, né? E entrevistei também uma psicóloga. As duas falaram o seguinte, olha, tanto o álcool, quanto o tabaco, quanto a cannabis, no começo vão ser ótimos. Vão ter uma relação onde a pessoa vai se sentir liberta, ela vai sentir que desestressou, ela sentiu que está muito nervosa, ela vai relaxar. Mas depois, a parte do seu cérebro que é responsável por produzir hormônios que dão a sensação de prazer, a química do seu cérebro estará tão abalada que você vai perder a confiança, que você vai perder a sua autoestima, dependência. Então o seu cérebro não produz mais aquela química, ou não tem mais aquela sensação de satisfação ou de prazer, de recompensa, com uma atividade física, com uma leitura, com qualquer outra coisa, a não ser com a ingestão do tabaco, a ingestão do álcool. Então cria a mesma dependência, é o mesmo ciclo vicioso. E a longo prazo pode resultar em sérias doenças. Inclusive a psiquiatra falou sobre isso. 4, impacto no comportamento e tomada de decisões. O consumo de álcool pode afetar o julgamento e o comportamento, levando a decisões imprudentes ou perigosas. 5, eu vou parar. Prejuízo à saúde mental. Lembra quando eu falei da psiquiatra? Assista lá no documentário do Abaplay, o link do Abaplay está bem aqui embaixo. Quando ela fala sobre justamente isso, a pessoa tem dificuldade para tomar decisão e essa pessoa, a longo prazo, ela corre risco, em alguns casos, a longo prazo, a pessoa desenvolver demência, esquizofrenia, demência, por causa do uso prolongado dessas substâncias. Ah, mas o meu avô tem 90 anos, sempre fumou, não aconteceu nada. Ele é um caso, e os demais que você não analisou? E os demais? Então, para de se comparar com um homem que é falho, é pecador. Eleve os seus olhos para o alto. O seu socorro só pode vir lá. O teu exemplo é Cristo. Irmãos, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Meu modelo é Cristo. Daqui para frente, muitas igrejas, talvez pastores, bem intencionados, assim como aqui no Rio de Janeiro tinha a igreja do Playboy. Deus me chamou para ganhar o Playboy, a popozuda, a mulher siliconada. Assim como tem a igreja hoje do arco-íris, porque Deus me chamou para ganhar o pessoal do amor, que é importante o amor. Se você está bem, que mal tem. Isso não é evangelho, isso não é modelo que veio de Cristo, passou pelos apóstolos, chegou aos primeiros cristãos, aos pais da igreja, e hoje nós devemos reproduzir esse modelo. Então, para ser diferente do mundo, nós só precisamos ser iguais a Cristo. Oremos para que essas pessoas voltem ao caminho. A mensagem da cruz é suficiente. A igreja não precisa ter modinha nenhuma, irmãos. Nenhuma, zero. Só precisa pregar o evangelho genuíno. E acabou. Vou parar por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.